Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz, saudações, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente quer fazer aqui uma análise sobre as possibilidades existentes nesse segundo mandato do Donald Trump, tanto para o Brasil quanto para o mundo, tá? Que é o que interessa em última análise. Quais são as chances de acontecerem mudanças e que mudanças são essas com esse segundo mandato do Donald Trump, seja para o Brasil, seja para a América, seja para o mundo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro o que significa exatamente essa plataforma Trump, né? Essa frente Trump que chega ao poder mais uma vez nos Estados Unidos. E qual a diferença em relação ao primeiro mandato? Bom, em relação ao primeiro mandato, eu vejo que agora o Trump tem uma base um pouco mais formada, um pouco mais estruturada. No primeiro mandato, o Trump era um líder sem um movimento, sem uma base. Agora ele tem um movimento um pouquinho mais estruturado, né, e uma base um pouco mais estruturada, com um projeto mais estruturado, mais claro, mais objetivo. O primeiro mandato do Trump foi marcado basicamente, né, por uma contradição entre aquilo que ele falou durante a campanha, de fazer uma política isolacionista no que diz respeito às questões externas, tá? Mas a falta de uma base, de um movimento estruturado, fez com que o Trump precisasse contar com quem tinha uma estrutura para oferecer a ele vamos dizer assim, quadros, né, para o funcionamento do Estado, funcionamento do governo. E aí ele teve que contar com os neocons, né, com os falcões neocons. E logo no iníciozinho do governo dele, ali em abril de 2017, ele já chega atacando a Síria, né, de Bashar al-Assad, deixando claro que não ia ter nada de isolacionismo, que os Estados Unidos ia continuar interferindo na política mundial, né, no quadro, no contexto internacional, mas com uma mudança em relação aos democratas, sem multilateralismo. Tá? Seria uma atuação unilateral que repete o padrão já praticado lá no período Bush, né, no George W. Bush, governo George W. Bush, ali nos anos 2000, tá? E marcou justamente a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ao Afeganistão. Perfeito? Então, vejo eu que agora, né, o Trump tem um quadro um pouco mais estruturado para atuar em seu governo, um quadro mais alinhado com as suas ideias, mais alinhado com as suas propostas. Tá? Um outro aspecto também a ressaltar aqui nessa análise é que nós podemos verificar três facções dentro do governo Trump que vão atuar dentro desse segundo governo Trump. A primeira facção seria a facção trumpista por excelência, que é também chamada de facção da vingança, que busca reestruturar o Departamento de Justiça, o Departamento de Estado, para eliminar aquilo que eles chamam de Estado profundo, que teria sido responsável pela condenação do Trump, que teria sido responsável por atrapalhar o Trump no primeiro mandato. Então é um pessoal que vai para dentro do governo Trump para tentar mudar diversas estruturas consolidadas dentro dos Estados Unidos da América, tá? Dos Departamentos de Estado dos Estados Unidos da América, tá bom? Depois temos uma segunda facção ligada ao Scott Bessent, ex-funcionário do George Soros, visto por muitos trumpistas como a encarnação do demônio, né? O que mostra assim uma contradição, né? Porque o Bessent, ele é um cara que defende a globalização, o globalismo, tá? O Trump vem com uma proposta protecionista que teoricamente vai trazer uma desglobalização, sobretudo se ele cumprir algumas coisas que ele está dizendo. Diz que vai colocar uma tarifa aí elevada sobre Canadá, sobre México e sobre China, né? E ameaçou também os países do BRICS com uma tarifa de 100% caso adotem uma moeda alternativa ao dólar. Então a gente precisa ver até que ponto essas promessas serão cumpridas
Porque na medida que ele coloca o Scott Bessent à frente da Secretaria de Tesouro, ele está dando um recado para o mercado que é o seguinte: olha, eu não vou mudar as coisas, eu vou manter, de uma certa maneira, uma política de abertura comercial, de fluxo livre do capital, né, a nível Estados Unidos e a nível mundo. Não vou mexer muito nisso, porque o Scott Bessent ele representa justamente a manutenção de uma ortodoxia, né, de política comercial global que vem sendo praticada desde os anos 90 pelos Estados Unidos e imposta ao mundo inteiro, né, que é o que a gente chama de globalização. Então a gente precisa ver, tá, até que ponto o Bessent vai ter autonomia para aplicar essa política e até que ponto isso vai ou não frear o princípio MAGA, né? Make America Great Again, ou seja, o princípio faça a América grande de novo, America First, né? Que é uma recuperação de uma ideia lá dos anos 40, né? De um senador chamado Taft, né? Que defendia justamente que os Estados Unidos, embora devessem ser uma força anticomunista, ele não deveria investir na OTAN, não deveria se preocupar com a OTAN, com a segurança da Europa, com a defesa da Europa contra a expansão do comunismo. Tá? Então o Trump recupera essas ideias aí. Tá? E hoje, né, obviamente a gente sabe, né, que o enquadramento da OTAN não é mais a luta contra o comunismo, mas sim a luta contra a Rússia. Tá? E aqui entra uma questão também: Trump vai fazer paz com a Rússia? A gente vai deixar para responder isso mais ao final dessa análise, tá? Então a gente vai precisar aí analisar ao longo do governo Trump o que vai pesar mais: o princípio MAGA ou o fato do Scott Bessent estar à frente da Secretaria de Tesouro, né? O que vai ser mais decisivo, o globalismo do Bessent ou o populismo, né, do Trump, o protecionismo do Trump? Enfim, é uma coisa que é interessante a gente analisar, porque certamente vão ter conflitos, vão ter brigas, vão ter guerras internas, né, dentro do governo Trump, cabos de guerra, tensões entre essas alas aí, tá? E uma terceira ala que a gente também identifica, assim, já de cara, que antes de iniciar o governo, quais nomeações foram feitas, é a do Elon Musk, né, que é a ala do enxugamento do Estado, né? E isso também entra em choque com as ideias protecionistas do Trump, porque essas ideias partem do princípio de um Estado que vai interferir mais, né, e que vai precisar proteger a indústria, portanto vai precisar de um certo dirigismo econômico. O Musk vem trazendo uma proposta que é parecida com a do Milley, tá? Um enxugamento radical do Estado, e isso também, vamos dizer assim, confronta, né, com esse princípio MAGA, com esse princípio populista, protecionista do Trump, tá bom? Então, em linhas gerais, seriam as três, né, facções que estariam presentes hoje no governo Trump. A gente precisa analisar as coisas também, eu acho que voltando lá no primeiro mandato, para a gente poder deixar de lado algumas ideias equivocadas que existem sobre o Trump. Quando o Trump foi candidato em 2016, muita gente, defensora da quarta teoria política do Alexander Dugin, o pessoal que defende multipolaridade, acreditava que o Trump, por defender isolacionismo, iria, né, implementar um multipolarismo na política internacional, rompendo com a unipolaridade que foi praticada pelo George W. Bush e que de uma certa maneira se impôs desde os anos 90, quando a União Soviética cai, os Estados Unidos vira a única potência mundial, né? Então a unipolaridade acaba sendo consequência disso e ela vai ser colocada em prática com mais fervor pelos republicanos, tá? Então havia essa esperança, né, de muitos dissidentes, gente da quarta teoria política, etc. Até eu mesmo cheguei a achar que pudesse sim ter um maior isolacionismo dos Estados Unidos, no sentido deles se voltarem para o seu mercado interno, para as suas questões internas, o que poderia proporcionar
um momento de maior liberdade de outros países, inclusive do Brasil, para buscar um caminho alternativo de desenvolvimento sem depender tanto dos americanos, né? Porém, isso logo de cara ficou claro que não ia ser colocado em prática. Os Estados Unidos continuou intervindo, inclusive militarmente, no plano externo, né, sob a influência da doutrina neocon, né, que tinha ali dentro do governo Trump vários representantes, como a gente falou, tá? Enfim, em que pese o Trump ter deixado um pouco de lado a participação dos Estados Unidos na OTAN, né, nos fóruns da ONU, etc., em que pese ele ter dado destaque à OCDE, mas isso não torna o Trump um antiglobalista. A OCDE, tá, é um órgão comercial também, né, um clube, né, de países desenvolvidos, o que mostra o seguinte, que o Trump foi deixando a OMC, né, um pouco de lado para privilegiar a OCDE, onde, tá, os Estados Unidos têm um comando maior, sendo que na OMC a China tem uma influência, tá? Então o grande objetivo do Trump aí não era exatamente destruir a globalização, né, ou algo que o valha, tá? Como alguns achavam que podia acontecer, mas sim reestruturá-la para dar uma nova, um novo alento, né, aos Estados Unidos, vamos dizer assim, freando o crescente poder da China, que nós vimos subir nas últimas décadas, tá, e recolocando os Estados Unidos em destaque, tá, se valendo de certos instrumentos como a OCDE para fazer isso acontecer. Então, por isso que ele vai, por exemplo, buscar um caminho de bilateralismo em vez de multilateralismo, etc. Tá? E isso tudo, nada disso, melhor dizendo, né, significava assim, um abandono da ideia do preceito de globalização, tá? Mas sim uma reestruturação da globalização para que ela sirva majoritariamente aos interesses dos Estados Unidos, tá? O Partido Democrata sempre teve como política mais característica, né, a ideia de um clube de sócios, ou seja, os Estados Unidos vai liderar, mas com sócios, né? O Japão, a Europa Ocidental e tal. Com o passar do tempo, principalmente nos anos 90, com Clinton, né, quando a China entra no OMC, ela também vai ser colocada aí como uma espécie de sócia, porque ela vai ser, vamos dizer assim, um parque produtivo, né, da maioria das coisas que são consumidas nos Estados Unidos. Então, vai surgir o fenômeno nos anos 2000 da chimérica, muito bem explicado, conceituado pelo historiador Neil Ferguson. O que é chimérica? Ou seja, os Estados Unidos é o centro financeiro, a China é o centro produtor. Os Estados Unidos investe, né, dinheiro na China para a China produzir barato para os Estados Unidos consumir, tá? E o resto do mundo, obviamente. Então o Trump ele vai tentar reestruturar isso daí, mas de uma forma muito tímida, porque assim, inclusive a guerra comercial dele contra a China no primeiro mandato teve momentos de alto e de baixo, né? Então ali, nos primeiros 2 anos essa guerra foi mais intensa e tal. No finalzinho do mandato dele, ele já renuncia a essa guerra, desde que a China compre 200 bilhões em produtos dos Estados Unidos, etc. Então ele volta um pouco atrás na proposta original. E a gente precisa lembrar que o Trump é um homem que representa a elite americana, né? Ele é do setor especulativo, do setor imobiliário, que foi o setor, inclusive, que gerou aquela crise de 2008. Né? Foi uma crise que surgiu de uma bolha especulativa no setor imobiliário, ou seja, uma bolha financeira. Tá? Então o Trump é conectado também com esse mundo financeiro, né, que depende, né, do livre fluxo de capitais, ou seja, depende de globalização. Tá? E depende de globalismo, ou seja, de instrumentos de política global, tá? Para poder garantir o funcionamento de uma economia global, tá? Conectada, em cadeias globais. Tá? Então a gente precisa sempre avaliar essas coisas com muita calma, tá? Para não cair em exageros, em extremos, achando que o Trump, porque ele teve um discurso eleitoral X ou Y, ele vai fazer exatamente tudo isso que ele disse. Uma coisa é o discurso eleitoral, outra é a praxe governamental. Né? Na praxe governamental, você está limitado por uma série de interesses que você representa. E no caso, os Estados Unidos representa, né,
o governo americano representa o interesse de uma elite econômica, entre outras, que hoje se estrutura como uma elite globalizada, né? Uma elite globalizada. Por exemplo, a maioria desses empresários norte-americanos, desses investidores americanos, né, dessas empresas americanas são holdings, né? Essas empresas são holdings, ou seja, são governadas ou por um CEO, né, ou por um conselho, né, de acionistas, onde os investimentos são decididos a partir do custo da mão de obra. Então, eles vão para o país onde o custo é menor, né? Se o custo na China for menor, eles vão para lá. Tá? O Trump, na época, tentou mudar isso daí, tentou reindustrializar os Estados Unidos através de uma política tributária onde ele reduzia a cobrança de impostos sobre o empresariado, consequentemente reduzindo o custo de produção. Mas foi uma reforma tributária tímida e uma política tributária tímida, melhor dizendo, e que não foi suficiente, né, para modificar sensivelmente o custo da produção nos Estados Unidos. Agora ele promete aí uma desvalorização do dólar e tal, então a gente tem que ver até que ponto isso vai ser feito, né? E como que isso vai ser feito, de forma tímida, de forma mais incisiva, etc. Tá? E aqui é importante também a gente ressaltar outra coisa, né, que prova muito bem essa conexão do Trump com o mundo financeiro, com o mundo da globalização financeira, do globalismo, tá? Que é o fato que logo que ele chegou ao governo, né, no seu primeiro mandato, ele suspendeu uma lei chamada Dodd-Frank, que foi criada na época da crise de 2008, na época do Obama, para colocar freio na especulação financeira. Tá? Ora, se você levanta uma lei dessa, você estimula o investimento de capital no setor financeiro especulativo e não no setor produtivo. Tá? Então isso também, vamos dizer assim, comprometeu a sua retórica de protecionismo, de reindustrialização, por isso que ele perde 2020. A gente até, acho que teve a oportunidade de falar aqui no canal, que a derrota de 2020 foi por causa de fraude, tá? Manipulação de resultados, etc. Embora eu até reconheço que existiram problemas graves naquela eleição. Mas não foi isso que decidiu. Foi o fato de justamente não ter cumprido essa promessa, né, de reindustrializar o país, de retomar os empregos industriais, trazer de volta os empregos. E aqui eu dou um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, a minha tia, ela mora nos Estados Unidos, casada com um norte-americano, texano, mora no Novo México, engenheiro elétrico, que desempregado desde a época do Obama, tá? E que não conseguiu emprego no período Trump. A grande expectativa era essa, né? Voltar a trabalhar como engenheiro, né? Deixar de fazer bico como eletricista, mas não aconteceu, tá? Enfim. Então a gente precisa ver até que ponto o Trump vai aplicar essa política realmente protecionista nesse governo, até que ponto ele vai conseguir levar isso a cabo, como é que ele vai fazer isso, e como é que ele vai conciliar esse protecionismo com a presença do Scott Bessent, que é um representante da globalização, do globalismo, da globalização econômica e do globalismo político dentro da Secretaria de Tesouro. Tá? Enfim. E aqui a grande questão também que aparece, vez ou outra, é sobre Trump e Rússia, né? Estados Unidos e Rússia. Ele vai fazer paz com a Rússia? Vai deixar a Rússia anexar lá uma parte da Ucrânia? É uma pergunta interessante. Bom, vamos pegar o histórico do Trump. Eu acho que o histórico ele fala muito das pessoas. Por isso que história é importante ser estudada, ser analisada, ser avaliada, refletida, porque o histórico revela muita coisa. Tá? O histórico do Trump sobre no tocante à relação dos Estados Unidos com a Rússia é o seguinte: em 2017, primeiro ano dele de governo, ele assinou novas sanções contra a Rússia. A Rússia vem sendo sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde 2014, por causa da questão lá da Crimeia. E em 2017 essas sanções aumentaram no primeiro ano de mandato do Trump. Geralmente o primeiro ano de mandato é aquele ano que o presidente consegue passar mais coisas que ele propôs ali no período eleitoral, porque ele está com um apoio em alta, né? Conseguiu uma eleição, etc. Conseguiu ser recentemente eleito. E
indo contra tudo que ele falou de isolacionismo, etc., ele foi lá e assinou várias sanções, novas sanções contra a Rússia, tá? Desmentindo toda essas promessas que ele fez durante o período eleitoral, tá? E desmentindo muita coisa que se falava também na época, né? Que a eleição dele tinha sido de uma manobra da Rússia no processo eleitoral norte-americano, interferência, etc. Interferência essa que nunca foi provada, tá? Bom, se a Rússia fez isso, né? Deu um tiro no próprio pé, porque o Trump não cumpriu o que tinha prometido. E a minha aposta agora é que isso não vai acontecer, tá? Eu sou cético em relação a isso de Trump fazer a paz com a Rússia. E por que eu sou cético? Em primeiro lugar, a Rússia hoje está já vivendo 10 anos de sanção, tá? De bloqueio da sua economia pelo Ocidente. Então, o que a Rússia fez nos últimos anos? Ela aprofundou a sua presença no BRICS, né? Aprofundou a sua aposta no BRICS, não apenas como uma frente comercial, tá? Uma aliança comercial, mas sobretudo cada vez mais aposta no BRICS como uma aliança geopolítica anti-Ocidente. Tudo bem que nem todos os países estão convencidos de fazer do BRICS algo desse nível, né? Transformar o BRICS num bloco geopolítico, o que obviamente encaminharia o mundo para uma divisão, uma nova divisão, uma nova Guerra Fria, talvez, não com o mesmo caráter da época, mas não capitalismo versus comunismo, mas sim Oriente versus Ocidente, ou Sul global versus Norte, versus Norte capitalista, etc. Enfim, o Sul global dos países, né, do antigo bloco terceiro mundista e tal, não seria exatamente uma polarização entre capitalismo e socialismo, mas entre países ricos e países pobres, emergentes, países marginalizados do processo global de comércio, etc., ou que não estão, né, não estão sendo favorecidos por esse processo, de alguma forma. Então a Rússia foi obrigada, pelas circunstâncias, inclusive, a apostar cada vez mais nisso, tá? Para poder sobreviver. Tá? Inclusive, essa é uma questão até interessante, porque a gente se pergunta que globalização é essa? Né? Se fala aí tanto de livre, de uma economia global, de livre fluxo, de livre comércio, né? De abertura, quando a Rússia está sancionada. Então isso aí também coloca uma questão, né? Já estamos vivendo um processo de desglobalização, então desde essas sanções, de uma certa forma, né? Sim e não, quer dizer, é uma desglobalização por um lado, tá? Porque a Rússia não está perfeitamente integrada nesse processo global de comércio, mas por outro, né, segue tendo uma globalização porque segue tendo uma política norte-americana de manter um sistema de economia mundo, né, em que pese uma certa exclusão da Rússia aí desse sistema. Então vamos voltar para cá. Eu não acredito. Voltar para a questão, né? Vai ter paz com a Rússia? Os Estados Unidos vai fazer paz com a Rússia para fazer guerra com a China, né? Que é o que muita gente pensa que vai acontecer. Eu não acredito sinceramente que isso vai acontecer, tá? Sigo aqui o que o Lavrov, ministro russo, disse. Olha, o sentimento anti-russo vai continuar crescendo. Para nós é indiferente a Kamala e o Trump, porque esse sentimento anti-russo está arraigado nos Estados Unidos, na elite americana, e vai continuar crescendo, tá? Então ele é bem cético também, assim como eu também sou cético em relação a mudanças radicais a este respeito, tá? Não acredito que o Trump levante sanções contra a Rússia. Talvez o máximo que possa acontecer seja uma cúpula para tentar chegar a uma definição a respeito da situação da Ucrânia. Mas o que vai ser definido, não sabemos exatamente, tá? E aqui fica também uma questão. Se acontecesse, vamos pensar aqui, né, nessa possibilidade. Se acontecesse isso lá com a Rússia, isso teria uma contrapartida, tá?
Ou seja, vocês ficam com a Ucrânia, nós ficamos com a América. E aí a pressão dos Estados Unidos sobre a América Latina iria crescer, né? Violentamente, e isso seria extremamente prejudicial para o Brasil, tá? Então, por um lado, é até interessante que essa tensão continue, porque assim, divide, né, o olhar dos Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos entre o leste europeu e a América. Porque assim, se fizer um acordo com a Rússia, uma paz com a Rússia, vai ser na seguinte base: vocês ficam com o leste europeu, vocês vão ter essa zona de influência aí para vocês, a nossa zona de influência é a América Latina, né? Tirem os seus olhares daqui, né? Deixem a gente derrubar o Maduro lá na Venezuela, não interfiram no processo, né? E por aí vai, tá? E obviamente isso também vai afetar interesses da China aqui na América Latina, e a Rússia, como um país aliado da China, não vai poder vir em socorro dos chineses, né? Vai ter que ficar quieto, tá? Agora, a questão que se coloca também, né, é a seguinte, tá? Aí eu vou explicar porque que eu sou cético, melhor ainda, né, porque que eu sou cético em relação a isso. A Rússia, ela é aliada do Irã, que é o regime iraniano é inimigo dos Estados Unidos, e o Trump, durante o seu primeiro mandato, ele manteve uma política anti-iraniana, né? Tá? Inclusive levantando a bandeira LGBT como um instrumento de política externa para acusar o Irã. Olha, ali não tem direitos humanos, ali nós precisamos interferir, porque faltam direitos humanos, tá? Os democratas, né, vêm com a bandeira da democracia, né? Olha, ali não tem democracia, então a gente vai interferir lá, né? Tem alguns analistas, como por exemplo Oliver Stwenkel, que dizem que o Trump vai abandonar essa política externa americana de defesa da democracia no mundo, né? Eu concordo, porém isso não quer dizer que ele não vai deixar de ter uma interferência, né, no plano internacional, por exemplo, usando essa retórica, né, dos direitos humanos, que de uma certa maneira conecta com democracia. Não se fala de democracia de forma clara, mas quando se fala de direitos humanos, né, acaba que vira também um instrumento para os Estados Unidos poder interferir em outros países, né? Enfim, então, se você faz a paz com a Rússia, consequentemente, você enfraquece essa aliança da Rússia com o Irã e enfraquece o poder da Rússia no Oriente Médio, tá? Porque a Rússia também é aliada do Bashar al-Assad, né, lá na Síria. E agora, né, no final do mandato Biden, voltou a ter uma ofensiva lá dos rebeldes ligados à Al-Qaeda em Alepo, né? Então, os democratas tentam uma última cartada ali. O grande projeto democrata, né, o John Kerry uma vez falou, era dividir a Síria em 4 partes, né? Uma parte para formar o Kurdistão, outra para formar uma república, né, um regime salafita lá, ligado a esse pessoal da Al-Qaeda. Uma outra parte ficaria com Assad e, enfim, o resto com Israel ali, que avançaria sobre as colinas de Golã e uma parte da Síria, tá? Esse é o projeto. Enfim, então, lembrar que o Trump atacou a Síria também, né? Atacou o Assad. Então, assim, se você fortalecer a Rússia na Ucrânia, o preço vai ser enfraquecer no Oriente Médio. E a Rússia enfraquecer no Oriente Médio, como é que fica? Tá? Não é jogo para os russos isso daí. Então, é uma questão, a Rússia vai aceitar essa proposta, se for o caso de haver uma proposta de paz com a Rússia, vai ser nesse pé. Eu acredito que vai ser dessa forma, tá? Enfim, o Trump, né, ele tem, obviamente, mais condições de ter uma relação normal com Putin, né? É verdade, isso é verdade. Porém, o que eu estou querendo dizer é que as coisas chegaram a um tal ponto, né, para os Estados Unidos, que vem tendo sua liderança questionada, etc., em várias frentes, né, que eu não vejo outra saída para os americanos se não enfrentar todos esses inimigos, né, ao mesmo tempo. Não tem como escolher China ou Rússia, tá? Se escolhe um,
e esquece o outro, enfraquece, né, de qualquer forma. Tá? E aqui também fica a questão, né? Até que ponto o Putin hoje tem ainda disposição para dialogar com o Ocidente? Porque aquela entrevista que ele deu para o Tucker Carlson deixou claro que anos atrás, lá dos anos 2000, naquele período da guerra da Chechênia, ele propôs à Rússia dentro da OTAN uma aliança com os Estados Unidos no combate contra o terrorismo islâmico e tal, né? Mas isso não foi aceito. Por quê? Ele deixou claro, né? Porque precisa ter um inimigo, ter uma ameaça, que é a Rússia, que foi eleita pelos Estados Unidos, pela elite americana, como a ameaça perfeita para justificar um crescimento da OTAN, que é um instrumento de poder militar dos Estados Unidos, né? Poder mundial, né? Militar dos Estados Unidos, tá? Que foi inclusive usado ali para realizar a Primavera Árabe, né? Para ter aquelas intervenções ali no Oriente Médio, no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Então, até que ponto o Putin está disposto a reavaliar, né, essa proposta de uma Rússia mais próxima do Ocidente, como ele tinha pensado lá nos anos 2000. Acho que chegamos a um ponto de não retorno. Não tem como retornar isso. Acho muito difícil, mesmo que haja uma proposta, de ser aceito. Tá? Então, pessoal, era o que eu tinha a dizer a respeito do Trump. Vamos ver como as coisas evoluem e lembrar também o seguinte, que o protecionismo americano não implica necessariamente em que não vai ter imperialismo. Muita gente apostava nisso lá no primeiro mandato do Trump e agora está apostando de novo, né? Iludido. Por quê? É uma lógica do Império Americano se proteger ao mesmo tempo que ele força a abertura dos outros países. No século XIX, os Estados Unidos fez isso. Se isolava, né, internamente ali no seu mercado, nas suas questões, mas ao mesmo tempo praticava a política do Big Stick, do grande porrete, né, intervenção em países aqui da América Latina. Tá? Interviu no Japão também, né, forçando a abertura comercial no Japão, enquanto protegia o seu mercado interno. Então, isso aconteceu na história americana, pode voltar a acontecer. Aliás, aconteceu no primeiro mandato do Trump, né, em que ele subiu tarifa sobre aço brasileiro, sobre etanol brasileiro, mas forçou a abertura do mercado brasileiro ao etanol norte-americano. Tá? Então, assim, eles podem se proteger um pouco mais, né, se retrair um pouco mais desse comércio global, né, ou seja, de abrir, né, o seu mercado para o seu comércio global, mas vão continuar forçando a abertura comercial em outros países. Isso, sobretudo aqui na América Latina. Né, e com o Trump, agora nesse segundo mandato, tem grandes chances de voltarmos a uma doutrina Monroe, né, tal como fora no século XIX. Nós temos ouvido aí Trump elevar o tom, dizendo que os países da América são uma fonte de segurança para os Estados Unidos, porque exportam para lá criminosos, né? Chegou a criticar El Salvador, o governo do Bukele, etc. Então é muito provável que voltem a ter intervenções mais diretas dos Estados Unidos, não apenas revoluções coloridas, como a gente tem visto, mas intervenções até mais diretas, né, em nome da segurança da fronteira dos Estados Unidos. Esse é um tema forte também aí da política, é um foco, né, da política interna dos Estados Unidos, que pode virar também um assunto de política externa, sobretudo aqui na América Latina. Tá? Então era essa análise que a gente tinha para fazer, tá bom? Até a próxima, um abraço.